Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e a segunda parte do nosso trabalho, qual é a melhor crença? Na primeira parte, nesse primeiro vídeo do trabalho, nós demos uma definição do que nós concebemos como crença em alguns conceitos. Nós falamos basicamente sobre quais os tipos de crença e podemos comentar aqui a respeito de algumas crenças nocivas e limitantes que nós temos no nosso dia a dia e os sentimentos que as acompanham. Hoje, nessa segunda parte, nós vamos falar a respeito do nosso processo de crescimento interior com o cultivo, com o hábito de cultivarmos essas crenças que libertam. Para começarmos já de uma forma luminosa, nós elencamos aqui a questão 842 do Livro dos Espíritos para nós termos uma ideia da profundidade que a doutrina, com a profundidade que a doutrina espírita nos ensina a respeito de qual a melhor crença. E essa resposta que gerou o título do vídeo vai ser respondida através dessa questão que nós vamos ler agora. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? E os amigos espirituais respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então nós vemos aqui a característica daquela religião ou daquela crença, daquele conjunto de crenças que vão levar o ser humano a verdadeira fraternidade. Um pequeno adendo eu tenho que fazer em relação a uma questão importantíssima dessa resposta dos amigos espirituais, que é a seguinte: muitos pensam que o debate, que é o embate, não o combate de ideias dentro de um centro espírita, de uma igreja, traz desarmonia. Eu já vejo, e principalmente baseado na opinião de Kardec, na abordagem de Kardec, eu vejo que não, que é a falta do debate que gera essa essa ausência, né, que gera essa ausência de fraternidade. É a falta do debate que gera a ausência de fraternidade. É a falta desse debate, é a falta de um diálogo fraterno entre pessoas que discordam, que gera essa pseudo-fraternidade, né? E algo extremamente nocivo, que esconde muitas vezes sentimentos hediondos que nós nutrimos pelas outras pessoas dentro de uma casa religiosa. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver crenças que, quando cultivadas, podem nos libertar desses sentimentos de baixa vibração espiritual e podem nos conduzir a uma vida mais lúcida, permeada pelo amor que desce das dimensões mais sutis de vida e que vem até nós nos convidar a aquecermos e iluminarmos esse sol que existe dentro de nós, que se chama lei divina ou natural. Vejamos então alguns exemplos dessas crenças que nós podemos hoje falar sobre eles. Primeiro, não preciso me comparar a ninguém, pois sou único. Nós temos que ter a noção de singularidade em nós, de que nós somos únicos, de que nós, para sermos gratos a Deus, para sermos gratos à lei divina, nós não precisamos nos compararmos a ninguém. Nós não precisamos ver quem está abaixo nem quem está acima. Nós precisamos apenas reconhecermos as benesses, o bem
que a lei divina nos faz, as oportunidades incessantes que ela nos concede. Para isso, nós não precisamos nos comparar nem acima e nem abaixo. Um outro exemplo: não preciso do supérfluo para ser feliz. O Livro dos Espíritos diz que o que é supérfluo para um pode não ser para outros, mas o supérfluo é aquilo que você não necessita nessa tua atual romagem terrena, nessa tua atual reencarnação. Muitas vezes por inveja, muitas vezes por orgulho, por vaidade, nós nutrimos o desejo de possuir alguma coisa ou possuir alguma pessoa, o que é pior ainda, né, para satisfazermos essas necessidades ilusórias que nós temos, que derivam, né, da nossa falta de autoencontro, desse processo no qual nós fugimos de nós mesmos, querendo possuir coisas e pessoas para suprir essa necessidade, esse vazio que nós temos dentro de nós. Outra muito boa aqui, ó. A experiência é feita de erros e acertos. Humildade é sabermos que nós não somos ainda espíritos superiores e nem fingirmos ser espíritos superiores, e lidarmos também com as nossas limitações, aceitarmos os nossos erros e cada vez mais consolidarmos e autoadmirarmos-nos, né, pelos nossos acertos, sem vaidade, mas reconhecendo também que nós fizemos esforço, portanto temos mérito de possuirmos algo já consolidado dentro de nós, o que é muito natural. Outra questão muito interessante, né, é uma crença que liberta, que perseverança não é teimosia. A diferença é que o perseverante, ele errou, ele não se preparou direito, ele admitiu isso, e ele angaria novos recursos, ele estuda mais, ele se prepara mais, ele tenta de novo aquilo que ele gostaria de realizar. O teimoso não. Ele não admite que ele errou, ele não admite que ele foi limitado nos esforços dele ou dela, e ele continua tentando da mesma forma aquilo que ele já tinha feito e dado errado. Essa é a diferença, né? Então essa seria a lição também, né, da humildade. Um outro pensamento muito interessante aqui, que nos autoliberta, né, de uma forma muito profunda, é o preciso aprender a lidar com as minhas emoções básicas, não negá-las. Muita gente, inclusive no movimento espírita, que nega que sente raiva, que nega que sente medo, que nega que sente tristeza, quando na verdade essas são emoções básicas que nós nem sequer pensamos para sentir. Elas são automáticas, porque deriva daquela fase instintiva, inconsciente, né, por assim dizer, que nós passamos lá nos reinos inferiores da natureza, quando não éramos ainda individualizados em termos conscienciais, e que agora nós trouxemos toda essa carga instintiva que se transformou nessas emoções básicas, que eu admito como sendo a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. O que é mórbido nessas emoções é nós cultivarmos, ou as cultivarmos de forma errônea, de forma egoísta, de forma orgulhosa, de forma vaidosa, né? Porque elas podem se transformar em sentimentos híbridos dentro de nós. Isso é que é o erro, né? Primeiro, não admitirmos que nós sentimos essas emoções, e o segundo, direcionarmos essas mesmas emoções de forma errônea. Uma outra questão interessantíssima aqui, ó. Sou capaz de fazer algo desde que eu me capacite. Então não é vitimização, não é culpa, é uma noção das próprias limitações, mas também noção das próprias capacidades que você, como qualquer outra pessoa, possui. Então é a realidade de si mesmo, né? Isso também é autossinceridade. Uma outra muito boa aqui, ó. Não preciso ser feliz o tempo inteiro, mas preciso aproveitar os meus bons momentos e refletir sobre os momentos difíceis. Olha só que coisa madura de se pensar. Eu não preciso ser feliz o tempo inteiro. Eu também tenho
natural, nós temos os nossos momentos de tristeza, muitas vezes quase beiramos, se não adentramos pelo processo da depressão, mas nós temos que ver que a vida oscila. A gente não precisa cultivar processos depressivos, mas nós não vamos conseguir nos livrar dos momentos de tristeza, o que é muito natural na vida, e a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra, e a doutrina espírita nos ensina a fazer isso. Uma outra frase aqui muito interessante, né? Não preciso ter uma religião para ser uma boa pessoa. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, né? No qual tem um subtítulo que fora da caridade não há salvação. O próprio Kardec diz que ele poderia ter dito fora da igreja ou fora do centro espírita não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, mas seria prepotência, seria presunção, seria sobretudo fanatismo religioso, né, de cunho religioso. Kardec diz, fora da caridade não há salvação, mas é a caridade de se automodificar para oferecer algo melhor para alguém. Então não é necessário você ter uma religião, defender uma opinião religiosa ou política determinada para você ser uma boa pessoa, né? É necessário que você siga os princípios visando o bem-estar comum, o bem-estar, né? O bem-estar de todos ali que estão ao seu lado, que têm contato com você de alguma forma. Isso é o mais importante. Então, nós também temos em mente aqui uma frase muito interessante. Não precisamos agradar ninguém. Essa é a grande realidade. Se eu não preciso ferir ninguém para estar bem comigo mesmo, o que também seria uma outra crença que autoliberta, que você não precisa matar para se defender, em termos emocionais, né? Também você não precisa agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, porque aquele bajulador é uma pessoa que, com certeza, é possuidor de uma baixa autoestima, ele não tem autoconfiança, ele não tem autossinceridade, porque ele vive igual um camaleão psicológico. Ele vive mudando de opinião e mudando de atitude de acordo com as necessidades egoístas e medrosas e covardes do momento. Essa é que é a grande realidade. Então não estamos aqui para ferir ninguém gratuitamente, mas também não estamos aqui para agradar quem quer que seja. E para fechar, né, os nossos conceitos aí de crenças autolibertadoras, eu fecho com a seguinte frase: não preciso impor a verdade a ninguém, porque eu já tenho serenidade, que essa verdade é gradativa, cada um está no nível que lhe é próprio, mas oferecermos a parcela de verdade que nós já possuímos é nosso dever. Mas não é nosso dever e não é nosso direito impor essa parcela de verdade que nós já temos. Porque se essa parcela da verdade já faz bem para a gente, talvez outras pessoas ainda não sejam capazes de compreendê-la. Então nós fechamos essa fase do vídeo e para terminarmos agora o nosso trabalho, nosso segundo e último trabalho sobre qual é a melhor crença, eu deixo aqui uma reflexão a respeito da nossa questão 841 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta o seguinte: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E os amigos espirituais respondem: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior
do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de os fazer admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Olha só que coisa importante, né? Ter a serenidade necessária para denunciar, para falar, para analisar uma crença nociva, uma crença limitante, como nós fizemos na primeira parte desse vídeo, mas não condenar as pessoas que as cultivam, que as possuem ainda em seu íntimo, porque de certa forma todos nós ainda possuímos crenças limitantes dentro de nós que precisam ser trabalhadas de forma conveniente, de forma substancial nesse processo de autoconhecimento. Então a nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra os conceitos que são emitidos por essas pessoas. A nossa batalha é contra as crenças nocivas e limitantes que nos prendem através do medo mórbido, da culpa, muitas vezes até do discurso de ódio. Mas nunca a nossa batalha será contra os outros seres humanos. Então, agradeço a todos por terem ficado conosco até o final desse vídeo e sugiro que você que não viu o primeiro vídeo também veja o primeiro vídeo dessa série, dessa minissérie, né? Qual é a melhor crença? E o link desse vídeo estará aqui nos comentários do vídeo para que você possa ampliar os seus conhecimentos. Muito obrigado a todos e tenho a pedir no final desse vídeo que, se você acredita realmente que o nosso trabalho é de valor para divulgar a doutrina espírita, curta o vídeo, comente de alguma forma, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e para que a plataforma na qual nós postamos o vídeo também possa promover o nosso vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal para que ele também possa crescer e chegar a mais pessoas. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber notícias de vídeos novos. Muita paz, saúde e realizações a todos.